Opa galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Se você é fã de games clássicos, emulação e toda essa vibe retrô, você veio ao lugar certo. Durante décadas, o cenário da emulação tem tomado proporções cada vez maiores, através da exploração de arquiteturas, novas camadas e de tradução e afins. A questão mais complexa nesse cenário é aquela que muitos se perguntam: será que é possível rodar um jogo no PC sem precisar de RAM, processador e placa de vídeo potentes? A resposta é bem interessante, mas talvez não seja exatamente o que muitos pensam. Um emulador, por padrão, opera em camadas complexas para traduzir instruções de uma linguagem original para uma que faça sentido no nosso sistema, criando comandos para que a CPU e a GPU atuem e consigam entender. O processo de emulação funciona assim. Imagine uma pessoa que fala em um idioma específico, mas esse idioma possui palavras que não existem no seu vocabulário, da sua língua nativa. Ou ainda que esse idioma tenha frases que, dependendo do contexto, mudem completamente a função. Imagine que você não fale chinês, mas possui diversos amigos chineses. E, dependendo completamente de um aplicativo ou programa para conversar com eles. O maior problema de confiar apenas no aplicativo é que ele pode traduzir frases de forma errada ou fora de contexto. Além disso, para a tradução chegar até você, a mensagem passaria pelo servidor local, pelo satélite, pela internet e pela nuvem antes de ser entregue. Isso ilustra como uma emulação comum pode ser demorada e cheia de intermediários. Agora, se você aprendesse chinês fluentemente, poderia conversar direto, sem aplicativo, sem delay, adaptando as frases para o seu dialeto, totalmente diferente. É mais rápido, preciso e usa menos o cérebro. Se você dedicar a aprender este novo idioma, poderia traduzir as frases de forma que fazia sentido imediato para todos. Seria fácil porque estaria raciocinando o processo sem depender dos códigos ou biblioteca de um sistema de emulação que muitas vezes é lento e impreciso. Diferente de uma CPU e um processador que operam nativamente, uma máquina de emulação é limitada e precisa de atualizações constantes. Isso acontece porque cada estúdio cria sua própria engine para evitar as limitações dos programas modernos, não usando necessariamente as mesmas ferramentas dos concorrentes. O sistema de um console já possui uma arquitetura familiarizada com esses códigos nativos, não causando bugs, glitches ou glitches. É como um pote feito sob medida para aguentar aquele peso específico. Não pode ir muito lento nem muito rápido. Já o emulador precisa entender, traduzir, testar e simular tudo em tempo real, o que exige muito do hardware, que pode causar gargalos na leitura e na transmissão dos dados, como também pode acabar gerando os mesmos erros que acabei de mencionar. Enquanto o emulador tradicional opera via software, um console usa o hardware nativamente. E é aqui que entra a evolução para o PS2 no computador. Um projeto chamado PS2 Recon tem ganhado atenção para mudar a forma como o jogo é lido pelo PC. Em vez de traduzir os códigos usando a biblioteca pesadas do software, ele permite com que o jogo funcione de forma muito mais direta, como se fosse um nativo. O PS2 é famoso por seu processador Emotion Engine, que é um pesadelo para ser traduzido em tempo real. Para entender por que o PS2 ainda é um pesadelo para emulação, você precisa conhecer o Emotion Engine. No papel, ele é apenas um processador de console, mas na prática ele opera com uma oficina mecânica repleta de ferramentas exclusivas. Você não encontra em lugar nenhum. Ele nunca jogou pelas regras comuns. O Emotion Engine utiliza subunidades, famosas unidades vetores, que agem como braços extras. Enquanto um braço esculpia o cenário, o outro calculava física e um terceiro determinava como a luz deveria reagir à pele do personagem e dos NPCs. Tudo acontecia simultaneamente, em um fluxo caótico, porém perfeitamente interdependente. O problema é quando você tenta rodar um jogo de PS2 no PC via software, seu processador moderno, que funciona como um robô industrial ultra eficiente. Olha para que esse artesão faz e entra em curto.
o robô tenta imitar os movimentos manuais e viscerais do artesão, mas ele simplesmente não possui as mesmas ferramentas, entre aspas, tortas e específicas para atingir o mesmo alinhamento. Em frações de segundo, o emulador precisa decifrar como o artesão utilizou aquela ferramenta improvisada para conseguir replicar o resultado exato do seu monitor. É por isso que você exige um hardware muito mais potente que o console original, né? Porque simula o comportamento de uma arquitetura exótica, que exige um esforço computacional imensamente maior do que simplesmente ser aquela arquitetura e executar o serviço de forma nativa. O projeto não foi lançado, por enquanto ele tem apenas o glib ativo. Se isso for lançado ou não, eu não faço a menor ideia. Mas aqui é onde a mágica acontece. Já o PS2 Recon, ele funciona como um tradutor de livros. Antes de você sequer abrir o jogo, ele pega todos os códigos binários do PS2 e meio que ele reescreve em uma linguagem que o seu PC consegue entender de forma nativa, como o C++. E isso não só funciona na teoria. Projetos similares já mostraram que isso funciona. Recentemente, o Nintendo 64 Recon fez algo histórico, como o Nintendo 64. Ou 64, como a maioria do pessoal chama. Conseguiu transformar o jogo como Zelda Majora's Mask, permitindo que ele se executasse em nativos de PC quase instantaneamente, coisas que a emulação comum sofria para integrar.